Oi, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Depois da Leitura. Hoje, gente, oficialmente entrou o inverno. Então, eu pensei em trazer para vocês 10 dicas de livros que se passam assim no inverno, com aquelas paisagens congelantes, aquele clima melancólico e introspectivo que combinam muito com a estação. Então, pega o seu chá, aqui é chá, mas pode ser café, chocolate quente, sua manta e logo depois da vinheta a gente começa esse vídeo. Fica comigo. Entramos oficialmente no inverno, né, gente? Então, assim, ó, eu acho que não tem estação melhor para a leitura. Obviamente, todas as estações para o leitor são excelentes, mas o inverno, eu acho que o inverno e os livros são gêmeos, irmãos gêmeos grudados, assim, porque é muito bom. Inverno, livro, um café quentinho, um chá, acho que combina demais. Então vamos começar, que são 10 livrinhos aqui, e eu vou mostrar livros de todos os gêneros para vocês, tá? Eu dividi bem aqui para a gente poder falar e ter livro para todos os gostos literários, né? Então eu quero começar falando de um livro escrito por um autor que ganhou um prêmio esse ano, né? Esse prêmio, o anúncio foi agora dia 10 de junho, e é o prêmio Princesa das Astúrias de Letras. E o júri destacou muito a trajetória toda do autor, né? Que foi muito marcada pela visão muito lúcida dele na escrita, e calorosa e muito humana, tá? Então, de quem eu estou falando, né? Vamos começar aí. Estou falando de Julian Barnes. E aqui eu trago para vocês, eu acho que é um dos livros mais conhecidos dele, que é O Ruído do Tempo. Aqui nesse livro a gente vai acompanhar a vida do compositor Dmitri Shostakovich, que foi assim o compositor mais aclamado desde a sua primeira obra, que foi aos 19 anos que ele compôs, e até a sua morte, que aconteceu em 1975. Foi meio século assim de artes que ele produziu. Porém, ele também foi o artista mais perseguido pelo regime soviético. Então aqui a gente vai ver, ele recebe muita ameaça de morte, coação em função da obra dele. A gente vai acompanhar muita coisa que ocorreu durante todo esse período e aquele conflito entre a arte e o regime da época, né, o regime soviético da época. Então, gente, é um livro assim, como eu falei, o Julian Barnes é extremamente humano e sensível para escrever suas obras. É uma história extremamente interessante. Fica aí essa indicação. Quem não conhece Julian Barnes, acho que, como eu falei, esse é o mais conhecido dele, mas ele tem muitas outras obras, tá? Próximo livro que eu trago para vocês se chama Fuga da Sibéria, escrito por Levi Trotsky. Aqui, o próprio Trotsky nos conta um período da juventude dele, muito antes dele ser o líder do Exército Vermelho, né? Durante a Revolução Russa de 1917. Aqui ele ainda era um jovem, em 1907, 10 anos antes, era um jovem que participava de levantes contra o regime. E durante esse período, ele foi capturado pelo exército e foi condenado a viver numa prisão, tá? Foi condenado, uma condenação perpétua, a viver numa prisão que ficava na Sibéria, tá? Ficava, assim, mais exato, assim, vários graus ao norte do Círculo Polar Ártico. Mas durante esse trajeto, ele foi escoltado por um exército muito forte, né, por vários
vários soldados, né? Porém, ele consegue fazer empreender, né, vamos dizer assim, uma perigosa fuga. Então, assim, acaba se tornando uma grande aventura e ele vai nos relatar justamente isso. Essa fuga dele, né, com destino de volta a São Petersburgo, tá? Petersburgo. E eu acho que esse é um capítulo da história que é pouco conhecido, tá? Mas que vale demais conhecer. Então, fica a dica aí, quem gosta de história, né? É mais um acontecimento da história. E agora vamos ao próximo livro. O próximo livro, talvez alguns de vocês já conheçam, é um livro do John Boyne, que é O Palácio de Inverno. Nessa obra, a gente vai conhecer um personagem que vai recordar o seu passado, né? Fazendo várias reflexões assim, sobre tudo que aconteceu na vida dele. Então, ele vai rememorar o jovem que ele foi, né? Que aos 16 anos, por uma casualidade ali, ele acaba salvando o irmão do czar, Nicolau II, de um atentado. E aí, como agradecimento, ele vai ser nomeado ao guarda-costas oficial do filho do czar, que será o próximo czar. Porém, quando ele vai viver nos palácios, né, no palácio, aliás, ele vai conhecer uma outra realidade, né? Ele vai conhecer ali um lugar frio, e um lugar cheio de intrigas, e enfim, um lugar que horroroso, vamos dizer assim. Porém, apesar disso, vai ser ali que ele vai conhecer o grande amor da vida dele. E aí a gente vai ter uma história aqui, né, que fala do presente e do passado, né? E uma história muito, muito linda, né? Uma história de amor, uma história de um período, né, específico também, né, que vale demais a leitura, assim. Para quem ainda não leu, fica essa dica aí. Vale muito a leitura. Um outro livro que eu quero trazer para vocês é um livro de uma autora brasileira que se chama Andréa Arrebola Azevedo. E se chama Cidade das Chuvas. E aqui nesse livro a gente vai conhecer uma cidade onde qualquer cidadão que for considerado infrator ou apenas inadequado para a cidade é enviado a essa cidade das chuvas, onde só chove e não pode retornar. Ele é enviado para lá sem poder voltar, em nenhum momento. Vai ficar lá até o resto dos seus dias. Porém, um grupo se reúne para tentar mudar essa situação. Então, aqui a gente vai encontrar um livro assim que fala muito sobre as relações humanas, sobre as emoções. É uma história muito interessante, um livro curtinho, tá? E vale aí a leitura. Cidades das Chuvas. Gente, o que eu achar, eu vou botar o link aqui embaixo, tá? Mas eu sei que alguns vocês conseguem encontrar, alguns vocês conseguem novos, e outros aqui que eu tô mostrando, eu acho que só em sebo, que eu acho que é o caso desse aqui. Tá? Não tenho certeza, mas eu acho que esse aqui, eu acho, talvez vocês encontrem só em sebo. Tá? Agora o próximo, nós vamos a um autor aí muito conhecido também, né? Que é John Steinbeck. O Inverno da Nossa Desesperança, que eu tenho uma edição antiguinha já, né? Mas vou deixar linkado aqui a edição nova, né? Para quem tiver interesse. Nesse livro, a gente vai encontrar um personagem que se chama Ethan Walley. E esse personagem, ele fica muito entre ele se divide, tá? Entre a ganância, né, e os princípios dele. Porém, a ganância vai falar mais alto
E ele vai deixar de lado todos os princípios, né, dele, para viver no mundo de sucesso, riqueza e tentações, tá? Então aqui a gente vai encontrar uma poderosa reflexão sobre a ética e a ambição. O próximo, agora eu vou vir com 2 thrillers aí para vocês, que são da Suma de Letras. Esses eu acho que vocês só encontram em sebo, tá? E devem encontrar bem baratinho. O primeiro que eu trago para vocês ele é o primeiro lançamento, né, dessa autora no Brasil. Ela é uma autora islandesa e o livro se chama O Último Ritual. E o nome dela eu vou deixar para vocês lerem, porque eu não vou me atrever, tá? Essa história se passa ambientada, né, a princípio, em uma universidade, onde é encontrado o corpo de um estudante alemão. Para auxiliar nas investigações, eles chamam uma advogada que se chama Tora. E ela é advogada, é mãe solteira de 2 filhos, tá? Então tem todo um contexto aí. E ela acaba descobrindo que este crime não foi algo ao acaso. Este rapaz foi escolhido. E esse rapaz tinha uma obsessão, né, por saber mais sobre rituais e as questões da época da caça às bruxas lá na Idade Média. Então eles percebem que existirão mais crimes pela frente. E eles precisam, de alguma forma, conter isso. Tá? É um livro bastante interessante, né? Então, eu acho que vale muito a pena conhecer esta obra. O próximo livro também é um thriller, e estamos falando de um thriller escandinavo, se chama Quem Tem Medo do Lobo, da Karin Fossum. Aqui, esse é um suspense psicológico, tá? E o que a gente tem aqui? Aqui nós vamos encontrar 4 personagens. Um deles vive em uma casa isolada e os outros 3 têm questões pessoais, tá? Porém, este que vive na casa isolada vai ser encontrado sem vida. E aí vai começar uma investigação. E essa investigação é conduzida pelo inspetor Seijen. E a única pista que ele tem foi que ele encontrou aquele corpo e que ele viu um vulto ali perto. É a partir daí que começa toda a trajetória desta investigação, tá? Esse foi o primeiro romance também lançado no Brasil da autora, assim como O Último Ritual, né? Mais um suspense, esse é um suspense psicológico que vale a pena a gente conhecer. Eu gosto muito de conhecer, né? Eu já falei isso 1 milhão de vezes, novos autores. E autores de outros lugares também. Então agora nós vamos para um drama de uma autora muito conhecida, tá? Que todos vocês já devem conhecer, porque ela já teve livro que virou série, enfim. E eu tô falando de quem? Da Kristin Hanna, em O Jardim de Inverno. Aqui a gente vai encontrar uma história que também se passa na Rússia e que nos traz muitos segredos, questões familiares, né? Ele vai alternando, esse livro alterna, entre o passado e o presente, né? Como praticamente todos os livros, quem já conhece a escrita da autora, praticamente todos os livros dela são dramas muito emocionantes e que trazem muito da história também. Este é mais um deles, tá? Então, também fica essa dica. Aí, vamos agora para uma história verídica, tá? Este aqui eu não sei se vocês ainda encontram, talvez também em sebo, tá? Que se chama No Reino do Gelo, a incrível viagem de um navio na conquista do Polo Norte.
Como eu falei, esse livro é baseado em fatos reais, e aqui a gente vai conhecer a trajetória do navio que se chama Jeannette, tá? E esse navio, né, como diz aqui, ele faz uma viagem, né, e durante essa viagem, que aconteceu no século XIX, muitas aventuras, muitas histórias de resistência, sobrevivência vão acontecer durante todo esse percurso. É uma história muito interessante, eu já falei para vocês que eu gosto muito de livros baseados em fatos reais, e este é mais um deles para quem gosta aí de navegação, de livros sobre aventuras, né? Fica a dica, No Reino do Gelo. E o último livro que eu quero trazer para vocês é um clássico da literatura, tá? Coincidentemente, também estamos falando da União Soviética, né? Da época da Revolução Soviética, e que foi um livro que ele só conseguiu ser publicado fora da União Soviética em 1957, porque lá ele foi banido pela censura, tá, do regime comunista, né, do Partido Comunista. E eu estou falando do livro do Doutor Zhivago, do Boris Pasternak. E aqui ele vai nos contar a trajetória, né, do Yuri Andreevich Zhivago. Aqui a gente vai conhecer toda a vida dele durante este período da Revolução. Então ele é muito focado, né, nos acontecimentos, né, do período ali da Revolução, matança, fome, a epidemia. É um calhamaço, mas que vale muito para quem gosta de história, de conhecer esse período, mas também ele é um clássico cinematográfico aí, né? Também tem um filme incrível, né, que conta a história do Doutor Zhivago. Então, para fechar, né, sucintamente todos os livros, ficamos com esse clássico aí da literatura. Eu espero que vocês possam aproveitar alguma dessas obras aí, alguma dica, me contem se vocês já leram algum deles, o que acharam. E até o próximo vídeo. Beijo grande. Tchau, tchau.